Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma constante, tá? Constante cadeia, item 3, que vai ser, na verdade, um vetor também. E eu vou atribuir para ele a minha lista na posição, certo? Que é a variável que eu tenho aqui. E aí eu vou, para a gente mostrar o que tem aqui dentro, eu vou escrever aqui item 3, dois pontos, e vou colocar o barra N aqui para quebrar de linha. Eu vou juntar aqui com o valor do meu item 3 e vou quebrar de linha novamente. Beleza, então vamos lá. A gente tem aqui então, basicamente eu tenho, né, usando aqui essa biblioteca tipos, estou convertendo o valor da posição 2 aqui do meu vetor 2 de cadeia para inteiro e estou pegando, né, essa posição aqui e jogando aqui como valor desse meu vetor chamado item 3 como sendo lista na posição, né, em que eu tiver aqui. O que acontece? Isso aqui é para exemplificar o seguinte, eu vou executar aqui, ó, ele vai mostrar aqui exemplo de uma lista ligada, item 3, e aí ele está dizendo aqui que o item 3 é isso aqui. Se a gente for ver, o que é isso aqui? Ele nada mais é do que o nosso vetor 3, ok? Mas por que eu fiz dessa forma? Eu fiz isso justamente para exemplificar o conceito que eu falei ali da lista ligada, né? De um item ter uma referência para um outro item. Nesse caso aqui é muito simples, né? Porque eu estou simulando, na verdade, o conceito da lista ligada. Eu não estou fazendo isso de fato na prática, né? Mas só para exemplificar, para tentar deixar claro, a ideia da lista ligada é justamente essa. Por quê? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou até pegar aqui um comentário para ajudar a gente a ficar mais fácil de entender. Ó, vamos pensar o seguinte. Esses três valores que eu tenho aqui nesses meus vetor 1, 2 e 3, a gente pode pensar da seguinte forma. O primeiro valor é como se fosse o ID do nó, ok? Ou identificador aqui do nó. O nó a gente pode pensar como sendo um próprio espaço ali na memória, ok? Como eu estava falando ali na explicação sobre as listas, cada espaço ali a gente pode pensar em como se fosse um nó, certo? Então, ok, o primeiro item é o ID do nó. O segundo item aqui é o valor do próprio nó, certo? O terceiro item é o ID do próximo nó, ok? Então, basicamente essa é a ideia. A gente tem o ID, então basicamente, né, como eu falei, a gente não consegue exemplificar isso na prática de fato, né, como realmente seria lidando com os espaços na memória em si. Mas, para exemplificar isso, né, tentar deixar claro isso para vocês, eu pensei em fazer dessa forma para tentar ficar fácil de entender. Então, é como se o primeiro item aqui, né, fosse um identificador, ou seja, um identificador lá de um espaço na memória. O segundo item é o valor, né, que eu estou atribuindo para esse espaço na memória. E o terceiro item é o identificador de um próximo nó, né, um próximo espaço da memória que eu tenha nessa lista. Então, a minha lista, né, tem os três itens, tá? Inclusive, eu vou até voltar o número 0 aqui, só para fazer de conta que esse 0 seja um ID também do nó na memória, ok? Então, beleza, eu tenho 0, 1 e 2. E aí, o que eu estou fazendo aqui embaixo é justamente para simular isso, certo? Então, o que eu estou fazendo? Para esse item 3 aqui, que é o que eu estou mostrando em tela, eu estou querendo pegar da minha lista, certo? A posição. Eu estou querendo pegar uma posição da minha lista, certo? Como que eu chego na posição dessa minha lista? Claro que eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar o 0, colocar o 1, o 2, enfim, tanto faz. Porém, a ideia aqui é simular realmente o conceito da lista ligada, né? Então, é como se eu não soubesse, tá? Em que posição que está o item 3, certo?
Então, no caso do array, como eu falei, a gente tem os índices, né? Então, se eu tenho 3 itens, por exemplo, no meu array, eu sei que eu tenho o índice 0, o índice 1 e o índice 2, certo? Que são espaços sequenciais ali da memória. Porém, nesse caso, como eu falei, né, na lista, a gente não tem espaços sequenciais, certo? Então, eu não sei exatamente em que espaço da memória está o item que eu preciso, tá? O item que eu quero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, ah, vamos supor que eu já tenha, né? Por algum motivo eu já tenha o meu item 2, que é esse cara aqui, ok? Que é o vetor 2 que eu estou usando aqui. E aí, para eu conseguir apontar, né? Para eu conseguir chegar no item que eu quero, que é o item 3, eu vou pegar o meu item 2 na posição 2, tá? Que é justamente o ID do próximo item, do próximo nó, que é o que eu quero, ok? Por isso que eu fiz isso aqui. Então, dessa forma, eu tenho a posição que eu preciso para chegar no item 3. E a posição que eu preciso é o quê? É o número 2 aqui, que é como se fosse o ID do nó. Ok? Eu sei que é um pouco mais complicado de entender, principalmente porque a gente não está fazendo isso na prática de fato, né? A gente está só simulando. Mas é como se você pensasse o seguinte: pensa que aqui no lugar de 0 eu tenho, sei lá, vamos pensar em colocar aqui qualquer coisa aqui, né? Tipo, ABC. Pensa que cada espaço na memória é referenciado por uma sequência de letras, vamos supor, tá? Só um exemplo aleatório. Então, o primeiro espaço é o ABC, o segundo é o DEF e o terceiro é o GHI. Beleza. Então, eu tenho esses 3 espaços na memória aqui, ok? E aí, se eu tenho o vetor 2, que é esse caso aqui, eu quero apontar para o meu vetor 3. Então, eu venho aqui e digo que o próximo item da minha lista está na posição GHI da memória. Ok? É isso que eu quero tentar exemplificar e tentar mostrar de uma forma que seja fácil de entender. Então, cada item da minha lista, falando, né, da lista ligada, precisa ter um dos campos ali, né, apontando pro próximo item, né? Então, na verdade, se a gente fosse levar isso aqui para, né, para prática de fato, se tratando de memória, esse primeiro item a gente não teria, tá? A gente está falando só, na verdade, desses 2 itens aqui, que é o primeiro campo, o valor, né, daquele espaço, e o segundo campo é o valor que aponta para o próximo item, tá? Esse primeiro campo aqui, ele seria, na verdade, interno ali da memória, né? Conforme eu vou atribuindo um valor para a lista, ele vai tendo ali o seu identificador automático. Então, dessa forma, a gente consegue ter aí uma lista ligada, certo? Porque eu tenho o meu segundo item aqui, por exemplo, apontando para o item seguinte, ok? E no caso da lista duplamente ligada, que eu falei também, é basicamente como se a gente tivesse um campo a mais. Então eu vou pegar aqui o item 2, por exemplo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, na verdade eu vou, até pra ficar mais fácil, eu vou deixar só com o ID aqui, e vou colocar aqui ID do nó anterior, ok? Eu vou colocar aqui um espaço vazio, e ver se assim, acho que dá pra entender, né? E aí eu vou pegar esse aqui, jogar aqui, aqui não tem. Aqui seria DEF, aqui seria ABC, e aqui seria, aqui seria DEF, certo? Tá, vamos lá. Vamos ver se assim fica um pouquinho mais fácil de entender aqui, peraí. Ok, então vamos lá. Eu tenho meus 3 itens que estão na lista, ok? E aí agora a gente já está falando de uma lista duplamente ligada. Então, qual que é a diferença? O meu primeiro item, certo? Ele tem esse cara aqui, né? Essas posições aqui do meio aqui, que no caso seria a posição 1 de cada um, né? Essa aqui seria a posição 0. Essa minha posição 1 de cada item aqui é só para simular aqui como se fosse a referência dela lá na memória, ok? Então, o identificador dela na memória. O primeiro item, né, a posição 0 aqui de cada um dos meus itens, é na verdade o ID do nó anterior, do item anterior, tá? Sempre que tem nó aqui, você pode pensar como se fosse item. Depois a gente tem, né, obviamente, o valor que a gente está registrando em cada espaço da memória, em cada nó da memória.
E por último, o identificador do próximo nó, certo? Do próximo item. E essa é uma lista ligada. Aliás, uma lista duplamente ligada. Por quê? Porque eu tenho, nesse meu primeiro item aqui, eu não tenho nada aqui porque é o primeiro item, certo? Então não tenho nada antes dele. Aí eu tenho, ok, né, o ID, né, o identificador na memória. Eu tenho o valor desse meu item. E eu tenho o identificador do próximo item, que é o DEF. Tendo isso, o que né, caso eu precise do próximo item na minha lista, o que o programa iria fazer? Ele vai pegar, vai lá na memória e vai solicitar qual que é o valor que a memória tem lá nessa posição, na posição DEF, que ele iria chegar aqui, certo? Esse aqui é o identificador DEF, que por sua vez possui esse valor. E esse cara aqui, ele vai ter, além do valor, ele tem os outros dois campos, né? Então, o primeiro campo, que é a posição 0, né? Seria o ABC, que é o identificador do item anterior. E o GHI, que é o identificador do próximo item, ok? GHI. E aí, né, por sua vez, a gente vai para o último item. O último item, novamente, tem o identificador do item anterior, que era o DEF. Tem o identificador do próprio nó, né, que é o GHI. O valor do próprio nó. E como identificador do próximo, não tem nada, porque ele é o último item da lista, ok? Então, basicamente, essa era a ideia, tá? Que eu queria mostrar aqui. Inclusive, aqui deixa eu só para ficar ajustado agora com a questão da lista duplamente ligada, né? Vou trocar aqui de 2 para 3, porque agora o item da próxima lista, aliás, o identificador do próximo item, né? Tá agora na posição 3. E eu vou, na verdade, só replicar isso aqui, ó. E aí, replicando isso aqui, opa, eu vou tirar aqui esse inteiro, certo? Então, porque aqui na verdade é uma variável, né? Então eu posso simplesmente chegar aqui embaixo e alterar o valor dela, porque agora eu quero que a posição seja, na verdade, o meu vetor 1 na posição 3, beleza. E aí eu tenho agora o item 2 da minha lista, ok? Que é o lista na posição 2. E aí eu vou mostrar aqui item 2, item 2. Se eu executar, a gente vai... Opa! Inclusive aconteceu aqui esse problema, né? GHI não é um número inteiro válido. Por quê? Lembra que eu falei que para utilizar esse método, né, que converte um tipo cadeia para um tipo inteiro, ele precisa ter um número, ok? Então eu vou voltar aqui para número. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Certo? Então tenho, deixa eu ajustar aqui só para ficar fácil de entender também. Voltar o ID para cá. Valor, beleza. Então, beleza, eu tenho o primeiro item, que é o item 0, né? O identificador do próximo item é o 1. Aí no 1 eu tenho o identificador do item anterior, que é 0, e o do próximo, que é 2. No 2 eu tenho do anterior, que é 1, e não tenho nada no próximo, que é o último, certo? Então, agora sim, se eu executar, eu tenho aqui o item 3, sendo aqui, no caso, né, o meu vetor 3, tá? Vetor 3 aqui, ó. E o item 2 é o meu vetor 2, ok? Tem o 0, 1, valor do 1 e 2. E da mesma forma, né, se eu quisesse continuar brincando com isso aqui e replicando aqui isso aqui, eu poderia vir aqui, colocar aqui, por exemplo, o item 1. E o item 1 eu poderia pegar ele referenciando pelo vetor 2 na posição 0. Porque a posição 0 do vetor 2 vai ter a referência, né, para o meu item anterior. Então agora eu poderia ter o item 1 pegando justamente dessa forma. Se eu mostrar aqui agora, ele vai ter que o item 1 está aqui, ó. Não tem a posição anterior, né, é o primeiro item. O índice dele, né, o identificador dele é o 0, o valor dele e a referência, né, o identificador para o próximo item. Bom, é assim que é, né, é assim que funciona uma lista ligada, uma lista duplamente ligada, né.
Eu sei que na prática mesmo, é, talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Talvez até bem confuso, mas assim, novamente, né? Como eu já falei em alguns vídeos atrás, principalmente lá em relação ao algoritmo de ordenação. Isso são coisas que a gente não precisa necessariamente ver de primeira, bater o olho e já entender de cara 100%, sabe? Então, a ideia é justamente mostrar como que seria a lista, certo? Os exemplos aí que a gente tem de lista, lista ligada, lista duplamente ligada. E eu acho que a gente conseguiu chegar aí num exemplo bem legal. Novamente, né, relembrando, esses códigos vão estar lá no GitHub, então não esqueça nunca de olhar ali as descrições dos vídeos para ter o link, né, de acesso ao GitHub. E lá no GitHub você vai ter esses códigos e você vai conseguir pegar, né, copiar esses códigos e jogar aí no seu Portugal Web Studio para brincar aí com eles. Mas, realmente, a ideia é você ir pegando isso aos poucos, né? Você que não conhece, não sabe nada de programação, está começando agora do zero, a ideia é que você vá se acostumando aos poucos, né? Vá aos poucos ali, um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, treinando e assimilando um conceito, um outro conceito e tal, para que daí, com o passar dos dias, você de fato consiga entender, né? Consiga ter claro na mente como que funciona, né? O programa ali por baixo dos panos e tal, tipo, o que ele está fazendo ali no gerenciamento de memória, a questão de atribuir um valor num espaço de memória que aponta para um outro valor e tal. Então, isso você tudo vai pegando com o tempo, né? Vai pegando ali com a prática mesmo. Mas a ideia seria essa, então complementando, né, o que a gente começou lá no vídeo sobre os arrays, né, no último vídeo, a gente termina aí com esses conceitos de lista e eu acho que por mais que tenha ficado, por mais que seja um conceito um pouquinho mais difícil, assim, até de explicar mesmo, né, mas eu acho que a gente conseguiu exemplificar aí, simulando, né, como que seria de fato o funcionamento na prática dessas listas, né, dessas listas ligadas e tudo mais. Então, por hoje era isso. Como eu sempre falo, né, o espaço aí dos comentários está aberto, então todo feedback, toda dúvida, principalmente que você tiver, não hesite em mandar ali, ou se não quiser mandar nos comentários do vídeo, tem os meus contatos aí no canal também, então estou sempre aberto a ajudar, né, e tirar as suas dúvidas. Eu sei que muito provavelmente, principalmente em relação a essa parte das listas aí, eu creio que possam ficar aí algumas dúvidas ainda, então não hesite em entrar em contato, né, em mandar suas dúvidas aí para que eu possa estar ajudando. E claro, né, se você gostou do conteúdo até aqui, deixa o seu like, né, para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo aí também com a galera. E se não for inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, né, na verdade, aí para ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê aí, então, no próximo vídeo. A gente vai continuar falando sobre estruturas de dados, certo? Só que aí a gente vai provavelmente falar em sequência sobre a parte ali de pilhas e filas, ok? Que são outras estruturas aí que no nosso dia a dia de programador a gente vai utilizar bastante também, com certeza. Então é isso, até o próximo vídeo.